Amós 9:7. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Eterno. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e os sírios de Quir? Minha gente, este verso abertamente desfaz a ideia de favoritismo ou de algum tipo de condição especial e acima do bem e do mal dos israelitas em relação aos outros povos do mundo. Por meio do profeta, Hashem compara Israel aos filhos de Cush, os etíopes, descendentes de Ham, filho de Noar. Rashi diz: por que eu deveria abster-me de exigir retribuição de ti, uma vez que não voltas para mim? Ou seja, uma vez que Israel não faz teshuvá, ou não busca voltar-se para seu Deus, por que então, naquele momento, Hashem haveria de poupá-los do juízo? Em Jeremias 13:23, Israel é novamente comparado ao etíope, ao descendente de Cush. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? E esta injunção, é claro, é uma pergunta retórica. Naturalmente, um etíope não pode mudar a sua pele e tampouco o leopardo as suas manchas. Da mesma forma, conclui o profeta, de forma sarcástica, então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? Rashi prossegue, dizendo que Hashem fez com que os filisteus subissem de Caftor, a ilha de Chipre, e que também fez subir os sírios da cidade de Quir. Assim, o fato de Hashem tirar um povo de uma terra não é um fato exclusivo, não é algo que tenha ocorrido apenas com os israelitas. A diferença é que esses povos, apesar de terem sido tirados das suas antigas nações, jamais foram chamados de povo de Deus ou de nação sacerdotal, tal como Israel sempre foi desde a sua origem. Aí está a diferença, e por isso mesmo faz-se necessária a crítica do profeta. Amós 9, verso 8. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Rashi nos informa que o alvo desta crítica severa era o reino de Jeú, que de fato foi destruído após sua dinastia ter reinado por mais de um século. Isto sem mencionar a queda do reino de Israel, ocorrida em 722, antes da Era Comum, o que aparentemente encerra esse ciclo de punições prometidas. Embora Jeú e a sua casa fossem humilhados e o reino do norte destruído pelas suas transgressões, nosso texto deixa claro que a casa de Jacó não seria de todo destruída. Ou seja, a despeito de todo o pesado juízo e julgamento, havia ainda uma esperança, num futuro distante, para a nação sacerdotal. Não seriam de todos destruídos. Amós 9, verso 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. O Midrash a seguir amplifica a mensagem consoladora deste versículo e adiciona a ele uma afirmação de que Deus ainda se preocupa com o povo judeu, mesmo quando ele os pune. E diz o Midrash: feliz é Israel, pois onde quer que tenha permanecido nos 4 cantos do mundo, ao norte, ao sul e ao norte, para o leste e para o oeste, para o oeste e para o leste, eles ainda estão no centro das preocupações de Deus. Pois assim lemos: eis que eu darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre as nações, como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Se o verso tivesse dito, um grão cairá na terra, meu coração teria se partido dentro de mim, continua o Midrash, e todos os meus ossos se enfraqueceriam.
visto que é da natureza das coisas que, quando caem por terra, se percam. Mas em vez disso se diz, sem que caia na terra um só grão. Como um grão que uma pessoa sacode para frente e para trás em uma peneira e termina no centro da peneira, assim também Israel permanece no centro das preocupações de Deus. Midrash, Eliyahu Rabbah 5. Amós 9, verso 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, e os que dizem, não nos alcançará, nem nos encontrará o mal. Urashi vê esse versículo como uma advertência a Israel de que, se eles não se arrependerem dos seus atos pecaminosos, as consequências das suas ações serão semelhantes às de outras nações pecaminosas. Deus aparentemente rejeita aqueles que defendem a superioridade nacional ou algum favoritismo divino. O profeta testifica disso quando diz, ouve esta palavra, ó povo de Israel, que o Eterno falou a respeito de ti, a respeito de toda a família que tirei do Egito. Só você eu destaquei de todas as famílias da terra, e é por isso que eu chamo você para prestar contas das suas iniquidades. Amós 3, 1 a 2. Amós 9, verso 11. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Aqui, segundo Urashi, lendo a partir do Targum Yonatan, o tabernáculo é o reino de Davi, a dinastia davídica, quando esta for reparada e levantada novamente das suas ruínas. A tenda de Davi é ao mesmo tempo o reino da dinastia davídica e o templo sagrado, quando restituído ao seu lugar na cidade de Jerusalém, em glória idêntica à dos dias antigos, quando do apogeu da monarquia teocrática israelita. Amós 9, verso 12. Para que herdem o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Eterno que faz estas coisas. Urashi explica esta passagem dizendo para que Israel herde o restante de Edom. Note que Edom, no contexto bíblico talmúdico, é uma referência primária a Roma e posteriormente ao herdeiro espiritual de Roma, que é o cristianismo. Ibn Ezra, sobre Isaías 63:1, comenta esta ideia. O profeta assim antevê um dia em que Israel herdará os remanescentes justos desses dois reinos ou sistemas. O tratado Avodazará 10b retrata a preocupação de Antonino, uma provável referência a Antônio Pio, sucessor de Adriano, que temia não ter acesso ao mundo vindouro por ser ele mesmo um descendente de Edom. Rabi Yehudá, porém, diz que apenas aqueles que se comportam segundo as ações de Edom é que ficarão de fora, e não os que simplesmente descendem de Edom e são pessoas justas. Amós 9, verso 13. Eis que vem dias, diz o Eterno, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Um texto em Levítico 26:5 diz que se Israel andar nos estatutos de Hashem, chegará o dia em que a debulha alcançará o dia da colheita, e o dia da colheita alcançará o dia da semeadura, e que os israelitas comeriam seu pão em fartura, habitando seguros em sua terra. Essas ideias agrícolas estão intimamente associadas às festas de Israel e a uma em especial, a festa de Shavuot, chamada de Hag HaKatzir. Esta festividade celebra justamente a outorga da Torá no Sinai e a reunião dos estrangeiros à nação israelita. O rei Davi, bisneto de uma convertida moabita, nasceu e morreu em Shavuot, o que pode nos fazer entender melhor toda a simbologia deste dia. Amós 9, verso 14. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares,
e lhes comerão o fruto. É interessante que se note que a promessa da remoção do cativeiro só é dada após a atitude de recepção e acolhida aos remanescentes de Edom e aos que são chamados pelo nome de Hashem. Parece que todo tipo de reinstalação na terra depende basicamente das ações dos israelitas em relação ao próximo, em relação àqueles a quem devem tutorar no caminho da realidade do monoteísmo. Parece que somente depois dessa conscientização é que o restabelecimento na terra será de fato efetivo e duradouro. Amós 9, verso 15. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Eterno teu Deus. Por toda a história judaica, a galut, o exílio, tem sido o modelo de tudo que limita, restringe e cerceia a liberdade da nação sacerdotal. Porém, ao mesmo tempo que a galut é algo sinistro e que restringe, ao mesmo tempo compartilha a idêntica raiz daquilo que é revelado. É no exílio que se revela a Israel a sua verdadeira condição e a necessidade premente de voltar ao que antes era. Israel fora da sua terra é um corpo morto. O judeu fora da sua pátria é apenas um corpo sem alma. A promessa inserida aqui é que quando o povo retornar para o seu Deus, estará automaticamente retornando também para a terra dos viventes, Eretz Haim, onde serão plantados para de lá jamais serem novamente extirpados. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.